No vídeo de hoje irei listar os maiores públicos da história dos estádios lendários do Brasil. Eu sou Emerson Inoue e bora lá comigo. Começando com a Vila Belmiro, o histórico estádio onde jogou o maior de todos, o Rei Pelé, e pertencente ao Santos Futebol Clube. O seu público recorde ocorreu no ano de 1964 no clássico Santos contra o Corinthians, onde foram registrados 32.986 espectadores. Mas aos 7 minutos daquele jogo, o alambrado do Alçapão veio abaixo por conta da superlotação, com a partida sendo interrompida imediatamente. E por conta disso, o maior público oficial foi contabilizado em um outro clássico, valendo a Taça Governador do Estado, no clássico entre Santos contra o Palmeiras, que contaram com 31.662 pessoas. O outro estádio histórico do estado de São Paulo com certeza é o Parque Antártica, o antigo estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras. O recorde foi atingido em 1976 na final do Campeonato Paulista daquela temporada, entre Palmeiras contra o 15 de Piracicaba, batendo a marca de 40.283 pessoas, com o Verdão saindo com a vitória por 1-0, o gol de Jorge Mendonça, e sagrando-se o grande campeão do estado de 76. Além disso, marcou também como o último título de Emerson Leão, goleiro lendário do Palmeiras, e também de Ademir da Guia, o maior jogador da história palmeirense. Outro histórico estádio em nossa lista é o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, ou mais comumente chamado de Pacaembu, praticamente uma antiga casa corintiana. Por lá, o maior público ocorre em 1942 no clássico majestoso Corinthians contra o São Paulo. Na ocasião, aquela partida terminou em 3-3 e marcava a estreia pelo tricolor paulista do maior jogador da época, o atacante Leônidas da Silva, mais conhecido como Diamante Negro, se tornando a estrela máxima da equipe até o final da década de 40. Foram mais de 70 mil pessoas, mais exatamente 70.281 espectadores, e uma curiosidade é que o apelido do clássico majestoso surgiu após essa partida. Agora, o estádio mais localizado ao centro do Brasil, o maior palco do futebol goiano, o histórico Serra Dourada, utilizado principalmente pelos principais clubes de Goiás, Vila Nova, Goiás e Atlético Goianiense. O recorde de público foi na partida amistosa entre seleção goiana contra a seleção brasileira, que ocorreu no ano de 1978, sendo a estreia da seleção canarinha no estádio, que na época tinha pouco mais de 3 anos de existência. Na ocasião, a partida finalizou em 3-1 seleção brasileira e batendo incríveis 76 mil espectadores. Já no histórico Estádio Olímpico, antiga casa do Grêmio, o recorde de público ocorreu no ano de 1981, em uma partida decisiva valendo uma vaga para a final do Campeonato Brasileiro daquela temporada, Grêmio contra a Ponte Preta. Sendo a segunda partida do confronto, na primeira os gaúchos já haviam vencido por 3-2 no Moisés Lucarelli. Para o Imortal, passar pela macaca naquele domingo significava a primeira decisão em caráter nacional da equipe. No resultado, 1-0 Ponte Preta, porém com o Grêmio saindo feliz naquele domingo com a classificação nas mãos. Aquela tarde foram 98.421 pessoas. Já no lado vermelho do Rio Grande do Sul temos o estádio Beira-Rio, o atual e reformado estádio do Internacional, só que o seu público recorde ocorreu no ano de 1972, numa partida amistosa entre seleção gaúcha contra a seleção brasileira. O confronto surgiu de protesto pela não convocação do lateral esquerdo do Grêmio, Everaldo, que havia sido campeão da Copa de 1970, por Zagallo, técnico da seleção na época. Com isso, unindo as torcidas de Grêmio e Internacional em apenas uma só e lotando o estádio, foram mais de 105 mil pessoas, mais exatamente 106.554 torcedores. Resultado final, um 3-3 que entrou para a história. Em 1989 ocorre o maior público do histórico e lendário estádio Fonte
Fonte Nova, que foi reformado recentemente. Estádio pertencente ao governo, mas praticamente pertencente ao Sport Clube Bahia. O recorde ocorreu na semifinal do Brasileirão de 89, no jogo de volta entre Bahia contra o Fluminense, com o grande sonho de retornar a uma nova final do Campeonato Brasileiro, o que não ocorria desde 1959. Na primeira partida no Maracanã, um mísero 0-0. Na segunda, uma vitória convincente por 2-1 do tricolor de aço, conquistando a sua vaga com méritos para a final. Naquela tarde foram 110.438 torcedores, isso mesmo, mais de 110 mil pessoas em um estádio. Agora chegando em um outro estádio lendário da região Nordeste, é o Estádio Castelão, responsável por abrigar partidas dos principais clubes do estado, Fortaleza e Ceará. Porém, o maior público ocorreu em uma partida amistosa da seleção brasileira em 1980, Brasil contra o Uruguai, que marcava também a estreia da seleção canarinha na capital cearense. O jogo finalizou com 1-0 Brasil, com Getúlio marcando o único gol da partida. Estiveram presentes naquele dia 118.496 espectadores. E só por curiosidade, deixar citado que o maior público mesmo ocorreu em 1980, no mesmo ano, porém foi na visita do primeiro Papa ao Brasil, que foi a visita do João Paulo II, que foram contabilizados mais de 122 mil pessoas no estádio. E bora voltar novamente à região mais rica do Brasil, a região Sudeste, e agora o estádio lendário Mineirão, utilizado principalmente pelas principais equipes do estado. O maior público ocorre em 1997, na decisão final do Campeonato Mineiro daquela temporada, no jogo entre Cruzeiro contra o Vila Nova, da cidade de Nova Lima. Essa que foi a segunda partida do confronto, marcando também o título estadual de 97 para a equipe azul celeste, vencendo o jogo por 1-0, que na época eles tinham uma seleção em suas mãos. No jogo estiveram presentes 132.834 torcedores. Agora entrando no maior estádio particular do Brasil, título pertencente ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, ou mais conhecido como Morumbi, estádio pertencente ao São Paulo Futebol Clube. Eu sei que os são paulinos não vão gostar muito da informação, mas tenho que colocar a realidade. Na verdade, o recorde de público no Morumbi não pertence ao São Paulo, mas sim ao seu arquirrival Corinthians, que ocorreu no ano de 1977 na final do Campeonato Paulista daquela temporada, no jogo entre Corinthians contra a Ponte Preta. Na ocasião, o Timão vivia um longo jejum de 22 anos sem título paulista. Foi o segundo jogo do confronto, com uma vitória da Ponte Preta por 2-1, ocorrendo assim a terceira e a partida decisiva que seria realizado no estádio Pacaembu. Foram incríveis 146.082 torcedores naquele dia. E para finalizarmos, um dos templos do futebol mundial, o Maracanã, o estádio Jornalista Mário Filho, casa pertencente aos principais clubes do Rio de Janeiro. O recorde de pessoas aconteceu no jogo mais lembrado da história do estádio, a final da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil contra o Uruguai. Na ocasião, ocorrendo a derrota da seleção canarinha por 2-1 e sendo citado até hoje como uma das partidas mais importantes da história das Copas. Foi o maior público da história das Copas do Mundo, primeira vez que o anfitrião havia perdido em uma decisão final, e além disso, a aposentadoria do uniforme branco em mundiais marcaram o famoso Maracanaço. Foram quase 200 mil pessoas, mais exatamente 199.854 torcedores, que era equivalente na época a 10% da população do Rio de Janeiro. E a pergunta que eu deixo aí para vocês: quais desses estádios citados no vídeo marcaram a sua infância? Deixa aí nos comentários. Não esqueçam também de deixar o seu like e se inscrever neste canal. Eu sou Emerson Inoue e até o próximo vídeo. Tchau!